Graça e paz, abençoados, graça e paz para vocês, beijo carinhoso. Estamos aqui, não é eleito, para ler essas preciosidades que é o reino de Deus. E o reino de Deus está escrito que não é comida e nem bebida. É alegria e é paz. Romanos 14, verso 17. Vamos ler isso, abençoados? É alegria, é paz, é longanimidade, não é? Paulo, o apóstolo dos gentios, falou isso. Vamos verificar aqui. A eficácia da graça, abençoados, foi tão grande. E os filhos de Deus estão sem saber o que foi feito na cruz. Eis-me aqui para anunciar esse evangelho maravilhoso. Romanos 14, verso 17. Gosto muito desse texto, viu? Eu gosto desse texto. Romanos 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu acho que eu gosto desse texto porque a paz que quando a gente entra nos atos do Senhor, quando a gente entra no reino de Deus, isso é paz, isso é descansar no Senhor, isso é justiça dele que foi feito por nós. A justiça de Deus, abençoados, é tremenda. Então é paz, é alegria. Não é comida e nem bebida. No reino de Deus, que isso seja revelado para você, assim como eu recebo esse versículo, essa palavra, que você também receba. Porque o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida. Fecha os teus olhos, abençoados, e tenta imaginar você no paraíso. Vê se lá tem comida, vê se lá tem bebida, vê se lá tem carro bom, vê se no céu tem cura. Está escrito que nós somos feito um corpo curado e sarado. Vê se no céu, abençoados, tem alguém lá falando sobre emprego bom. Verifica, abençoados, qual é o evangelho que você está recebendo. Um evangelho para a sua carne ou um evangelho para o Espírito. Está escrito, abençoados, que nós somos espíritos, corpo e alma. Alguns dizem, somos corpo, alma, espírito, espírito, corpo e alma, alma, corpo, espírito. Abençoados, nós em graça, nós somos espíritos, alma e corpo. Por quê? Espírito é porque a palavra do reino de Deus, o que sai do reino de Deus, ele vem para o nosso espírito. A nossa alma regozija com essas alegrias, com essa paz, porque tudo que vem do Senhor é paz, é alegria. Então a nossa alma, ela regozija, ela recebe esse gozo, essa alegria. Então, abençoados, esse corpo aqui, Paulo diz que a carne para nada presta. Então o evangelho hoje oferecido aos filhos de Deus é para a carne. E a carne, ela não entra no céu. Feche seus olhos por alguns instantes, abençoados, e pense. A carne não entra no céu. O espírito, o homem interior, entra no céu. Porque Deus é Espírito, Pai dos Espíritos. Enquanto isso,
não entrar em sua mente, enquanto isso não lhe for revelado, a graça de Deus não será revelada. Por misericórdia e por amor que Deus tem por nós, eu creio por fé que você será um agraciado com a graça de Deus. O evangelho de hoje é para a carne e não é para o espírito. E isso precisa ser revelado nas igrejas da terra. Senão nada vai acontecer na vida dos filhos de Deus. Como eu disse, por misericórdia do Senhor, a revelação será dada pelo Espírito Santo. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Toda vez que eu ouço as mensagens da graça, algumas vezes tem algumas delas que eu choro por tamanha revelação. Eu me compadeço dos filhos de Deus. Eu me compadeço pelos meus irmãos que não têm esta revelada. Muitas das vezes, quando eu estou vendo as pregações da graça, a espada, não é essa espada de luta, essa espada objeto terreno e carnal que eu falo, abençoados. Assim como Deus é Espírito, Pai dos Espíritos, assim como Deus é Espírito e você não consegue vê-lo, as coisas de Deus são espirituais. Então, abençoados, não conseguimos explicar o mover de Deus. O mover de Deus. Sabe o que é isso? O mover de Deus. Tudo é Ele quem faz. Tudo é Ele quem faz. Se Ele quiser me dar uma revelação lendo, Ele vai dar. Se Ele quiser me dar uma revelação orando, um mover dEle, uma manifestação dEle, Ele vai dar com gemidos inexprimíveis. Se Ele quiser dar o mover dEle quando eu estiver louvando, é Ele. Sinais e prodígios e maravilhas está escrito que são feitos na nossa vida. Sinais, prodígios e maravilhas está escrito que serão feitos em nossa vida. Então, abençoados, sentimos em nosso corpo o mover dEle. E quando eu estou vendo e ouvindo as ministrações da graça, muitas das vezes eu sinto o mover de Deus atravessar como uma espada, atravessar a carne e ir para o meu espírito. É isso que me faz viver, é isso que me faz estar aqui, é isso que me faz querer crescer em graça, é isso que me faz estar dentro do apostolado, firme e constante. Eu estou dentro do apostolado e eu creio por fé que algumas ovelhas vai receber a graça e o apostolado, vai receber a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Eu creio, por isso eu falo, porque eu acredito na manifestação do Espírito Santo. Vê o que é o mover de Deus? Porque eu acredito na manifestação do Espírito Santo, porque eu acredito no mover de Deus sobre a sua vida. O mover será dele sobre as nossas vidas. Meu amanhã está nas mãos de Deus. Meu amanhã somente a Deus pertence. Muitas das vezes o pessoal pensa que é só cair no chão ou muitas das vezes eu vi isso dentro das igrejas, não é? O mover do Espírito Santo não é uma crítica a isso, tá bom, abençoados? Mas como eu diria, é rodopiar, é cair, olha, mas não é só isso. Ora ele fala de um modo, ora ele fala de um outro. O mover de Deus é tremendo. Muita gente, às vezes, pode até sentir o mover de Deus, a manifestação de Deus. Mas eles não sabem porque nunca ninguém falou isso para eles. Nunca ninguém falou isso para eles
sobre esse assunto dentro da igreja de Cristo. Crescer em graça, abençoados, é ter a manifestação do Espírito Santo. Crescer em graça é saber o que foi feito para nós. É saber o que foi feito. O evangelho de hoje, ele é para carne. Tudo é carne. Carne, quando eu falo, abençoados, é esse corpo aqui. Porque tem que circuncidar, porque tem que se batizar, sendo que nós somos do evangelho da circuncisão. Não, minto, nós somos do evangelho da incircuncisão. Circuncisão era o evangelho antes de Cristo, antes da lei, o evangelho que precisava circuncidar a carne, não é? Cortar o prepúsculo do menino. Cortar o prepúsculo do menino para que ele recebesse aos 8 dias. Está escrito aqui em Gênesis, Gênesis 17 ou 14. Deixa eu verificar aqui direitinho, para a gente não fazer confusão, não é? Com os textos. É Gênesis 17, olha. A partir do verso aqui 9, olha. Disse mais Deus, olha que Gênesis não é livro da lei. Gênesis não é livro da lei. Livro da lei, abençoados. Livro da lei, Gênesis não é. As ordenanças, elas começam em Números, Deuteronômios, não é? Então, ali começam as ordenanças da lei, não é? Então, há muitas ordenanças. Aqui o livro de Gênesis não é livro da lei. Aqui ainda não tem lei. Amém, abençoados? Então, isso aí, por exemplo, é uma revelação da graça, tá? Então, aqui, olha, em Gênesis 17, verso 9. Disse mais Deus a Abraão, quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, depois de ti, nas suas gerações. Verso 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Tá vendo? O evangelho da circuncisão era este, onde precisava circuncidar a carne para receber a aliança com o Senhor. Verso 11, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, que era o prepúcio, né, que era cortar lá a pelinha, né, do pênis do garoto, né, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que é isso, né, abençoados? 12, quando completares 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações. Veja que a geração eleita hoje está em graça depois de Cristo, amém? Tanto o nascido em casa, como o comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro, que não for da tua linhagem. Então, abençoados, isso aqui antes de Cristo, visto que hoje os eleitos de Deus ainda se batizam para ser salvos, ainda fazem jejum para santificar a carne, eles ainda fazem Santa Ceia, Páscoa judaica, está escrito lá em Êxodo 12, Santa Ceia, que era para fazer em casa, está na lei, abençoados, isso aí, não existe mais lei. Romanos 6,14, vamos verificar? 6,14, vamos verificar se é isso mesmo, Romanos 6, verso 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estamos debaixo da graça.
Essas obras, todas mortas, abençoados. Todas obras mortas, obras que não têm mais validade, batismo. Santa Ceia, né? Lá em Êxodo 12, Páscoa judaica. Então, Paulo relatou uma história na época de Jesus, lá em 1 Coríntios 11, não é? Onde está ali a Santa Ceia do Senhor. Nós não estamos mais com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele disse, essa será antes de partir, antes de morrer, falou com os seus discípulos, com os seus apóstolos lá. Essa será a última ceia. O que Jesus quis dizer com isso? Que a nossa ceia dali para frente, após a morte dele, João 19:30, ela seria uma ceia espiritual. Deus se revestiu na pessoa de Jesus. O próprio Filho veio em carne para ir para a cruz, para morrer e para nos salvar. E hoje vivemos na graça de Deus depois da morte de Jesus. E Deus é Pai dos Espíritos. Estamos com o Cristo, o ressuscitado. Ele disse, esta será a última ceia. Não era para trazer para as igrejas, isso é coisa da lei. Não estamos com Jesus de Nazaré. Não estamos debaixo da lei. Estamos em graça. Então, abençoados, é isso. Paulo lá em 1 Coríntios 11, quando fala sobre a Santa Ceia, tem uma parte lá, não é meu assunto isso aí, qualquer dia eu trago aí para vocês. Tem uma parte que Paulo está relatando o que foi feito na época de Jesus Cristo, ainda quando ele vivo, em sua carne. Mas Paulo não estava mandando ninguém fazer. E lendo minuciosamente o apostolado, e debaixo de um apostolado, e que um mestre ensinando a nós, sim, porque a graça ela foi revelada através de um mestre, através de apóstolo Marcos Gomes. Eu não li sozinho, descobri sozinho o apostolado. Amém, abençoados? Então, isso não foi revelado para mim, sozinha. Então, é muito claro, quando a graça de Deus ela é revelada isso aí para nós, tudo fica muito claro. Quando Jesus, em sua carne, desfez as ordenanças da lei, em sua carne, ele desfez as ordenanças da lei. Fica tudo muito claro. Quando separamos os povos judeus e gentios. Quando separamos o tempo da lei, tempo da graça. Quando separamos Jesus de Nazaré em sua carne, o Cristo, o ressuscitado. Quando nós fazemos essas separações, conseguimos entender o apostolado. Nada aqui entra em contradição, em divergência, só há duas palavras. Há dois povos. Há uma palavra para gentil e uma palavra para judeu. Então, cataram tudo isso, misturaram tudo, fizeram uma salada, ministram palavra de judeus para gentios. E o apostolado, ele não é confuso. Amém, abençoados? Então, vamos ler aqui um pouquinho na página, paramos aqui na página 83. Eu ia ler para vocês Hebreus. Também é um texto que nós, os ministros da graça, abençoados, Hebreus 10. Tudo era simbologia. Tudo é simbologia, abençoado. Sabe, um pãozinho com suco oferecido nas igrejas. Nós não precisamos mais dessa simbologia. Não precisamos mais. A nossa ceia é espiritual, voltando o Espírito com o Senhor, Espírito Santo, conosco. Era isso aqui que eu queria ler com vocês. Olha, Hebreus 10, verso 1. Olha o título.
Não costumo ler título não, mas eu vou ler isso, ó, a eficácia do sacrifício de Cristo. Ao ler a Bíblia, vocês vão encontrar, ora, o apóstolo Paulo falando com os judeus, ora, o apóstolo Paulo falando com os gentios. Tá aí a confusão das igrejas. E isso nós aprendemos no apostolado. Capítulo 10, Hebreus 10, verso 1. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. E quem está vivendo debaixo da lei não vai ser aperfeiçoado. É o que está escrito. Temos que viver a graça de Deus, abençoados. Temos que viver debaixo da graça. Vocês não vão ser aperfeiçoados. Graças a Deus somos perfeitos em Cristo, eleitos em Cristo pela graça de Deus, mas cumprindo obras, sem contar as obras extras ainda, né? Campanha, fogueira santa, correntes. Isso é terrível dentro das igrejas, terrível e horrível. E os filhos de Deus sem a revelação do que foi feito nessa tremenda graça. Vamos ler um pouco, abençoados? Vamos ler aqui a página 84. Então nós somos hoje na nova aliança em Cristo. O que nós somos, Maria? Porque fomos santificados, justificados, lavados, consagrados, aperfeiçoados para sempre, reconciliados com o Senhor e etc. Diga amém, diga aleluia. Glória a Deus, porque estamos na segunda graça. Na segunda graça, abençoados, somos perfeitos em Cristo. E não precisamos ficar debaixo da lei mais. Não precisamos ficar com essas imagens, com estas sombras, porque tudo naquele tempo antes de Cristo era sombras da lei. E hoje o povo está debaixo da graça e não entende isso daqui. Sombras, os bens vindouros chegou até nós, já chegou. O reino de Deus já chegou para nós. Recebemos a graça sobre graça, por isso que recebemos a graça sobre graça. É que hoje você não precisa ficar em lei nenhuma, cumprindo a ordenança, porque Cristo desfez em sua carne. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, Hebreus 8:1. Sumo sacerdote era a pessoa que representava o povo diante de Deus. O sumo sacerdote da antiga aliança subia num monte para invocar ou buscar a Deus pelo povo. Abençoados, eu vou repetir isso daqui. O sumo sacerdote da nova aliança, está escrito aqui? Não. O sumo sacerdote da antiga aliança. Nós estamos na antiga aliança? Não. Estamos na nova aliança. O sumo sacerdote da antiga aliança subia no monte. Jesus de Nazaré subiu. Quanta gente não está subindo no monte? Estamos com Jesus de Nazaré? Hoje estamos com Cristo. O sumo sacerdote da antiga aliança subia no monte para invocar ou buscar a Deus pelo povo. Mas o sumo sacerdote da nova aliança não subiu no monte por nós, mas aos céus, para nos representar diante de Deus, reconciliado no corpo da sua
carne, pela morte, para perante ele, Deus, nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, verso 22, Paulo disse. Abençoados, eu vou ler isso novamente, que o Espírito Santo de Deus te revele isso. Que o Espírito Santo de Deus te revele isso. Mas o sumo sacerdote, Cristo, o ressuscitado, estamos com um novo sacerdote. Abençoados, a graça é a última revelação da terra, não há mais revelação. A graça e o apostolado é a última revelação da terra, não há mais o que ser revelado. Mas o sumo sacerdote da nova aliança não subiu num monte por nós, mas aos céus, diga glória a Deus, para nos representar diante de Deus, reconciliados. Subiu ou não subiu, abençoados? Subiu ou não subiu aos céus? Para nos representar diante de Deus, reconciliado no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, verso 22. Hoje somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9, é o que estou fazendo. Eu sou a geração eleita, você também é. Eu estou anunciando a maravilhosa luz do Senhor, porque já fomos transportados, abençoados para lá. Fomos transportados para o reino de Deus. Consegue entender isso? Já fomos. Debaixo da graça todos somos iguais. Agora o apóstolo Marcos falando. Eu não tenho como ser mais abençoado do que você, e nem você mais do que eu. Sou pastor, sou profeta, sou apóstolo, mas essas coisas são dons ministeriais. Isso não quer dizer que sou mais salvo do que você, o apóstolo Marcos Gomes disse. Por isso que na igreja não é abençoados, igreja, Paredes, Efésios 4:11. Vamos ler isso daqui, abençoados? Vamos ler aqui, carta de Efésios. Olha, Efésios. Vamos ler, né, abençoado? Que é para ficar bem claro, né? Efésios, essa graça de Deus. Efésios 4. Olha, igreja, Paredes. Efésios, abençoados, Efésios 4, verso 11, tá bom? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou seja, mestres, tá certo? Então, apóstolo Marcos Gomes tem 5 funções ministeriais, mas ele não é mais salvo que nós. O mesmo Espírito Santo que habita nele, habita em mim, habita em você. Amém, abençoados? É isso que ele quis dizer. Ele continua falando, apenas tenho mais responsabilidade ministeriais, mas somos em Cristo iguais diante de Deus. Eu não disse que ele já nos transportou? Então, diante de Deus não tem evangelista, não tem mestre, não tem apóstolo. Amém, abençoados? Lá não tem essa hierarquia.
Lá tem Deus e lá somos iguais. Amém? Diante de Deus somos iguais. Todos nós somos iguais diante de Deus. Diga pela fé. Estamos debaixo da segunda graça, que é essa graça revelada que está sendo para você. Não recebemos por nossas obras, mas tão somente por graça. Você pensa que eu estou aqui fazendo essa obra, abençoados? Estou fazendo para Deus, estou fazendo porque a graça ela me foi revelada, porque eu adoro estar aqui. Porque eu recebi essa graça e eu acho que o Espírito Santo, ele se move em mim. O mover de Deus está sobre mim. Então, eu não posso ficar com tudo isso guardado. Eu preciso falar. A circuncisão, abençoados, da nossa carne é essa circuncisão no Espírito, é a graça revelada. É isso que eu sinto quando eu estou ouvindo as ministrações. Eu não consigo explicar. É algo que parece minha espada atravessando a minha carne e indo para o meu espírito. Muito rápido um mover. É muito rápido. Não recebemos. Tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que não creem. Mas vamos fazer o quê? Nada. Se o poder é de Deus para nos curar, para nos para que o Espírito Santo nos leve a entender a graça, para que o Espírito Santo, o poder é dele. Por isso que está escrito, Deus sem ti, nada podemos fazer, a não ser ele. Ele se move. O mover é dele. Alô? O mover é dele e não nosso. Então, há condenação sobre você que não crê? Precisa ouvir, não é? Não, não há nenhuma condenação. Não crê, não crê. Alguém vai crer. Não recebemos por nossas obras. Eu estou aqui fazendo essa obra, em primeiro lugar, para o Senhor. Para o Senhor. Por amor a Ele. Estou aqui para agradar a Ele e não aos homens. Assim como está escrito. Agradar a Deus ou agradar aos homens? Estou agradando ao Senhor. E Ele edifica a minha vida. E Ele multiplica a minha sementeira. Em graça, tudo o que recebemos foi porque já havia sido predestinado por Deus para a sua glória. Não recebemos porque quisemos receber. Recebemos porque já estava estabelecido por Deus para acontecer conosco. Abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Tá bom? Vou ficar por aqui nesse apostolado, depois a gente volta aqui com a página 85, ler um pouquinho mais, se edificar, com a graça de Deus, amém? Então, glória a Deus pela sua vida. Não faça essa obra para me ser salvo, abençoados. Eu tenho fé. Creio, por isso falei. Então, eu faço essa obra por amor a Deus, por amor a vocês, com amor não fingido. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida. Beijo para vocês, carinhoso. Até mais no próximo apostolado.